Olá a todos e a todas. Este vídeo apresenta os resultados do Projeto Integrador 5 do Grupo 3 de Licenciatura em Matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Os integrantes são de 3 polos, do polo de Guarujá, Mauá e Butantã. E o tema do trabalho é Introdução ao Ensino de Matrizes na Educação de Jovens e Adultos. Um resumo do trabalho é que ele foi elaborado em conformidade com a proposta pedagógica para o projeto integrador, que propunha a elaboração de um projeto relacionado à introdução ao ensino de matrizes na educação de jovens e adultos, o EJA. A problematização nasce da questão do EJA, que compreende alguns tópicos que se referem à evasão escolar acentuada, adultos com idade avançada, adultos que retornam à escola com o objetivo de qualificar-se para entrar no mercado de trabalho ou em busca de algo melhor. Esses 3 pontos, eles são bastante característicos da EJA, e essa problematização vai ser depois melhor desenvolvida no decorrer do trabalho. O objetivo do trabalho, a partir disso, é elaborar um plano de aula para o ensino de matrizes para os alunos da EJA, abordando as 3 etapas da aprendizagem, a individual, a social e a profissional, e trazer para o cotidiano deles a utilização de conceitos básicos de matrizes. O projeto foi desenvolvido através de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa com docentes da EJA, além de entrevistas realizadas com os professores da área. Depois disso, foi elaborado então um plano de aula que tem como objetivo levar o aluno a compreender que o estudo das matrizes não possui apenas a apresentação de fórmulas prontas, e sim que a mesma está presente em diversas áreas do conhecimento. Com isso, será apresentada uma modelagem matemática. A introdução do ensino de matrizes, tanto na questão do plano de aula quanto na abordagem, seria primeiramente introduzir o conceito de matriz, de colunas e linhas, e apresentar uma parte teórica mais abrangente. O objetivo da aula, além de apresentar a introdução, é compreender o conceito de matriz através de exemplos práticos do dia a dia, interpretar e representar uma tabela como uma matriz e identificar elementos de uma matriz. O estudo das matrizes é um eficaz instrumento de cálculo com importantes aplicações em várias áreas do cotidiano. Por exemplo, na informática, utilizam-se as planilhas eletrônicas, como Excel, onde é possível realizar cálculos, obter valores estatísticos, etc. Na engenharia elétrica, a matriz ajuda também a resolver problemas de circuitos, linhas de transmissão e outros problemas relacionados. Um segundo passo para essa aula seria aplicar alguns exercícios para fixação do conteúdo. Além disso, seria proposta para uma próxima aula demonstrar a utilização das práticas de matrizes, como mostrado a seguir. Na aula, por exemplo, poderíamos construir tabelas com dados e fontes diferentes, turmas, notas, médias por matérias, aproveitamentos, etc., onde os dados podem ser analisados e estudados, e a partir daí podem ser dados novas formas pedagógicas e metodológicas, novos procederes para a melhoria dos desempenhos de aprendizagem. Esta abordagem seria através de materiais com reportagens de jornais, tabelas de campeonatos de futebol, notas de boletins escolares, entre outros, para facilitar a aprendizagem e reduzir a evasão escolar. Alguns exemplos práticos, então, são apresentados nesta próxima etapa aqui do vídeo.
O primeiro exemplo se refere à construção de uma tabela, onde seriam apresentados os resultados do aproveitamento escolar de 4 turmas diferentes. Ela seria apresentada na forma de tabela com as respectivas disciplinas e o aproveitamento de cada turma por disciplina. E aí é apresentado o esquema. Como pode-se observar, na primeira coluna são apresentadas as turmas A, B, C e D, e as disciplinas são apresentadas na primeira linha, e as notas de cada turma em cada disciplina são apresentadas na tabela. A partir da tabela anterior, foi montada então uma matriz, como é possível ver nesta apresentação, utilizando então as mesmas colunas e linhas da tabela. No segundo exemplo aqui é apresentado então um exemplo de uma doceira que preparou 3 tipos diferentes de salgados, utilizando os ingredientes conforme a tabela, né? Na primeira coluna é apresentado então os 3 tipos de salgados, e na primeira linha os ingredientes utilizados para cada tipo de salgado, e a quantidade então na tabela é utilizada de cada ingrediente para a elaboração de cada salgado. A partir daí é possível observar, também fazer uma estimativa de quanto seria o valor mínimo do salgado para não sair no prejuízo, né? Essa doceira não sair no prejuízo. Então, utilizando o valor unitário de cada um dos ingredientes e multiplicando pela matriz, é possível obter o valor total mínimo de cada salgado para que não se saia no prejuízo. Então, nesse próximo slide é possível observar que o pastel, o valor mínimo dele para ficar no 0 a 0 seria de R$ 5,30, a empada R$ 4,60 e o quibe R$ 5,80. No terceiro exemplo, é apresentado aqui um determinado campeonato, onde participaram então os times A, B, C e D, o número de vitórias, empates e derrotas de cada time foram alimentados aqui na tabela, e de acordo com os regulamentos do campeonato foram apresentados o número de pontos para cada um dos eventos: vitória, empate e derrota. Vitória 3 pontos, empate 1 ponto e derrota nenhum ponto. Fazendo então a multiplicação das matrizes de número de vitórias, derrotas e empates vezes o número de pontos equivalentes a cada um desses eventos, é possível obter então a colocação de cada time. O time que obteve maior pontuação foi o time A, que ficou em primeiro lugar com 6 pontos, o time D ficou em segundo lugar com 5 pontos, o time C com 4 pontos ficou em terceiro lugar, e em quarto lugar o time B, que fez apenas 1 ponto. Esses são alguns exemplos que a gente apresentou aqui, né, para utilizar matrizes como tema, e aqui fica as referências utilizadas no vídeo para embasamento. Muito obrigada a todos.